Bom dia. Para quem ainda eu não dei bom dia, vamos lá? Continuando a nossa série de mensagens na Epístola de Tiago, tema geral é descomplique, né? Transformando fé em ação. E às vezes a nossa vida, na maioria das vezes, nós mesmos complicamos a nossa vida porque nos desviamos do caminho do Senhor. Nos desviamos da simplicidade do Evangelho. Nos desviamos da bênção que é estar trilhando o caminho apertado, o caminho estreito. Daí a vida se torna complicada. Daí a vida se torna desequilibrada. Mas quando nós firmamos os nossos passos no Evangelho, na palavra de Deus, seguindo a orientação segura das benditas doutrinas, a nossa vida é mais simples. Mais fácil não. Mais fácil não, mas mais simples. Tema da mensagem. Semana passada o pastor concluiu o capítulo 3 falando da sabedoria. Da sabedoria que vem do alto dos céus, da sabedoria bíblica. Da sabedoria que transforma a mente, coração e necessariamente produz atos de justiça. Mente transformada, coração, desejos reorientados, necessariamente, não ocasionalmente, necessariamente produzem atos de justiça. E a fé se manifesta em obras. Hoje quero expor com vocês Tiago 4, de 1 a 12. Tiago 4, de 1 a 12. A fé, agora olhando para a realidade interna da igreja, da comunidade de fé. A fé que assegura, que garante harmonia na vida comunitária. Eu sei que é uma mensagem que nós iremos aprender para ensinar os outros. A nossa comunidade, graças a Deus, vive em harmonia. Mas sempre é bom lembrar que necessitamos viver de maneira harmônica enquanto comunidade de fé. Assim nos diz o texto sagrado, Tiago capítulo 4, versos de 1 a 12. E Tiago começa com uma dura indagação. De onde vêm as guerras, as brigas e contendas que há entre vocês? Não se esqueçam, Tiago está dirigindo a sua epístola às 12 tribos, às 12 igrejas que estão dispersas, ao povo de Deus, ao povo da aliança, que nós romanticamente, quando lemos o livro de Atos dos Apóstolos, principalmente os primeiros capítulos, temos uma visão romântica daquele santo ajuntamento. Todos os que creram estavam juntos, todos tinham tudo em comum. Da multidão dos que creram, diz Lucas, era um só o coração e só o espírito. E é esse povo bendito que Tiago diz, faz a seguinte indagação: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Novamente, não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Ele já começa a definir o alvo. Uma sabedoria que vem do alto, mas a origem do problema está onde? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? E ele continua sendo duro e firme. Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Ele não alivia, meus irmãos. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. E subindo o tom, Deus tenha misericórdia de nós. Adúlteros,
Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Mais uma vez, romanticamente, sempre citamos em nossas falas e ensinos que Abraão foi chamado amigo de Deus. Davi, homem segundo o coração de Deus. Mas Tiago diz assim: quem quer ser amigo do mundo, faça o quê? Inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Que tem a mente dividida. Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores. Não podemos dizer que amamos a Deus e nos alinhamos com as práticas do reino do mundo. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Irmãos, agora aplicando, Tiago, irmãos, não falem mal uns dos outros. Não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. E há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, tua palavra aberta e lida nesta hora, Senhor. Ó Deus, uma palavra tão dura, mas tão necessária, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa nos dar a capacidade de compreendermos a Tua palavra nesta manhã. Que o nosso coração esteja sensível àquilo que o Senhor tem a nos ensinar. E nos colocamos diante de Ti como comunidade de fé, Senhor, como aqueles que carecem do Senhor, como aqueles que necessitam do Senhor, como aqueles que buscam a sabedoria que vem dos altos céus, para poderem viver de maneira digna, Senhor. Abençoa-nos nessa hora. Rogamos que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Novamente, meus irmãos, Tiago, o pastor, está alertando a Igreja de Cristo sobre os muitos desafios que ela enfrenta em sua peregrinação na cidade dos homens, fazendo uma alusão a Santo Agostinho. A influência da cultura, que busca insistentemente ditar o modo de vida dos cristãos, afetando suas vidas e os seus relacionamentos internos na igreja. E, infelizmente, a maioria dos irmãos não consegue perceber os perigos disso em suas vidas e na vida da igreja. A abordagem de Tiago sobre esse problema é dura e necessária, pois as adversidades surgem no seio da igreja, provocando contendas e divisões.
E a minha oração é que o Espírito Santo abra os nossos olhos e o nosso coração para sermos pastoreados e orientados pelas sábias instruções de Tiago no texto lido. Cito Timothy Keller, que afirma que uma das formas mais efetivas da proclamação do Evangelho é através, meus irmãos, e prestem atenção nisso, na qualidade do testemunho comunitário de uma igreja local. Então, uma das formas mais efetivas da proclamação do Evangelho é através da qualidade do testemunho comunitário de uma igreja local. Isto é, quanto mais harmoniosa e unida for uma igreja, mais efetiva ela será no anúncio do Evangelho. Quanto mais harmoniosa e unida for uma igreja, mais efetiva ela será no anúncio do Evangelho. Timothy Keller faz essa afirmação em sua obra A Igreja Centrada. O que nós podemos então, meus irmãos, aprender com o texto lido? Que as nossas práticas, a forma como vivemos, a forma como interagimos com a vida, elas refletem os nossos envolvimentos afetivos. Repito, as nossas práticas refletem os nossos envolvimentos afetivos. Tiago inicia esse capítulo olhando para as crises internas da igreja e indicando a origem desses problemas que surgem no seio da igreja. Ele faz duas perguntas cruciais para orientar os crentes. No versículo 4:1. O que leva, pergunta número 1, o que leva às brigas e contendas no seio da igreja? O que leva às brigas e contendas no seio da igreja? Qual é o resultado delas? Acaso, pergunta 2, acaso ela não vem dos seus desejos que lutam dentro de vocês? Será que ela não vem dos seus desejos? Alusão de Hebreus capítulo 12, do pecado que tenazmente nos assedia e que lutam dentro de vocês? E Tiago apresenta então duas imagens de amizade para orientar a igreja a compreender a origem das contendas e divisões que surgem recorrentemente. Uma das coisas que mais entristecem o Senhor, com certeza, e mais depõem contra o Evangelho, são as brigas e as divisões na igreja de Cristo. As brigas e as divisões. Elas revelam uma face triste da vida comunitária. E Tiago alerta para os perigos disso. E ele nos diz assim, que duas imagens de amizade. E a primeira imagem que ele nos traz aqui é uma imagem da amizade com o mundo. E diz o texto que vem dos desejos pecaminosos da carne. Ah, presbítero, o problema são as muitas tentações. Ah, presbítero, o problema é o nosso mundo. É esse nosso mundo sensual. O problema é o nosso mundo materialista. Tiago diz não. O problema não está no exterior. Tiago aponta para a raiz do problema. A amizade com o mundo vem dos desejos pecaminosos da carne. Vem de dentro de nós, do nosso coração, do nosso coraçãozinho. Versículo 12 nos diz assim: vocês cobiçam coisas, vocês têm um desejo desequilibrado e não as têm. Vocês não conseguem obter o que desejam. Meus irmãos queridos, em nome de Jesus, o desejo do coração humano, ele é insaciável.
O homem chega na meia idade, olha para sua companheira e acha que ela não está mais jovem para ele. Ele olha para as moças do seu trabalho e pensa assim: são essas moças que me atraem. Rompe o casamento com a esposa, casa-se com a mais jovem e o amor dura o tempo da próxima mais jovem. A próxima mais jovem. A próxima mais jovem. A corrupção que leva às ilicitudes nunca pode ser satisfeita. O desejo do coração humano nunca pode ser satisfeito. Porque é a musiquinha que eu já citei para vocês do Kiko Zambianchi. Eu quero sempre mais. Eu quero sempre mais daquilo que eu posso ter. Eu quero mais daquilo que eu posso ter. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Então a amizade com o mundo vem dos desejos pecaminosos do nosso coração, da nossa carne, da nossa cobiça. Por isso que Agostinho diz que o pecado é uma desorientação do nosso coração. O pecado é uma desorientação do nosso coração, que gera desejos que são irrefreáveis e que jamais podem ser satisfeitos, porque o ser humano sem Deus, ele quer sempre mais. É motivado por um desejo de prazer terreno. Quando pedem, não recebem. Versículo 3. Pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. É motivado, então a amizade com o mundo é motivada por um desejo de prazer terreno. Quando pedem, não recebem. Pedem por motivos errados, porque o Senhor, Ele ouve e atende às nossas orações quando nós a fazemos segundo a sua vontade. Agora, quando nós fazemos por motivos errados, para gastar nos nossos próprios prazeres, nós não somos atendidos, porque Tiago, ele vai revelando, meus irmãos, o egoísmo do coração humano. Não o altruísmo, mas o egoísmo do coração humano, ensimesmado, que busca satisfação, que busca prazer naquilo que não é lícito. Por isso que olha para o mundo e para suas ofertas e se sente tentado. É por isso. 3. E resulta em adultério espiritual contra Deus. A amizade com o mundo, então, vem dos desejos pecaminosos da carne, do coração. É motivado por um desejo de prazer terreno, fruto do nosso egoísmo, do egoísmo do coração. Lembrem-se que ele está falando isso para os irmãos. E resulta em adultério espiritual contra Deus. Vejam o versículo 4. De maneira bem carinhosa, Tiago fala o seguinte: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? E ele conclui: quem quer ser amigo do mundo, faça o quê? Inimigo de Deus. Olha o que João Calvino diz, comentando sobre esse texto. Tiago denomina de amizade do mundo quando os homens se rendem às corrupções do mundo e se tornam escravos delas. Olha a constatação de Calvino. Tiago denomina a amizade do mundo quando os homens se rendem às corrupções do mundo. Se rendem, não oferecem mais resistência, não fogem mais dela, muito pelo contrário, buscam satisfação nelas. E qual a consequência disso? Calvino afirma: tornam-se escravos delas, pois tal é tão grande e o desacordo entre o mundo e Deus, que quanto mais alguém se inclina para o mundo,
tanto mais se aliena de Deus. Quanto mais se inclina para o mundo, mais se aliena de Deus. Quanto mais nos aproximamos do mundo, mais nos afastamos de Deus. Daí a Escritura nos convidar com frequência a renunciar ao mundo se quisermos servir a Deus. Então esse é o convite das Sagradas Escrituras. Renunciar ao mundo se quisermos servir a Deus. E entendamos o mundo aqui, meus irmãos, não como a obra da criação, não como a capacidade criativa do ser humano em fazer o que é bom. Entendamos o mundo aqui como instituições, como pessoas que estão alinhadas aos valores do antirreino, com a representação daquilo que é mal, alinhados com o príncipe deste mundo, desse século. Então o mundo como obra da criação é algo maravilhoso. O mundo como a capacidade dada por Deus ao homem para produzir coisas boas é maravilhoso. O que Calvino está denunciando aqui é um mundo que jaz no maligno. O mundo que está posto no maligno. O mundo que tem prazer nas coisas da carne e não nas coisas de Deus. Entendamos o mundo dessa maneira. Então, amizade com o mundo. Em contrapartida, Tiago apresenta aqui uma outra imagem da amizade com Deus. Primeiro, vem do gracioso desejo de Deus. Versículo 6 nos diz o seguinte: vem do gracioso desejo de Deus, mas Ele nos concede o quê? Graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então, mas Ele nos concede o quê? Graça maior. Existe algo maior que a realidade efêmera dos prazeres do aqui e agora. Tiago diz, existe uma graça que é maior, que é concedida por Deus àqueles que são o quê? Aqueles que são humildes, aqueles que reconhecem que necessitam do Senhor. Essa é a ideia, meus irmãos, de humildade. Reconhecer a nossa dependência. Reconhecer que dependemos do Senhor. Reconhecer que por nós mesmos nós não conseguimos. Reconhecer que enquanto comunidade de fé, nós somos carentes da graça e da misericórdia de Deus. Não são as nossas capacidades, as nossas competências, a nossa inteligência, a nossa formação, mas o que nos sustenta e que sustenta a comunidade de fé, nos diz Tiago, é a sua graça. É difícil nós reconhecermos isso, meus irmãos, porque nós a todo instante buscamos validação. Nós a todo instante buscamos reconhecimento. A todo instante. É motivado, vem do Senhor, da graça do Senhor. É motivado por um desejo de satisfação não efêmera, mas eterna. Versículos 7 e 8. Portanto, submetam-se a Deus. Submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente o quê? Dividida. Purifiquem o coração. Então, portanto, se submetam a Deus. Se submetam à autoridade da palavra de Deus. Se submetam à autoridade da igreja. Se submetam à autoridade dos líderes. Sejam pessoas prontas a receber o cuidado pastoral dos seus líderes. Se submetam àqueles que têm servido ao Senhor. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Resistam ao diabo. E como nós podemos, meus irmãos, resistir ao diabo? Como nós podemos resistir ao diabo? É colocando na nossa mente, colocando no nosso coração aquilo que provém da palavra de Deus. Porque é tanto pecado
tanta pornografia no meio dos cristãos? Porque o que tem alimentado o coração deles? O que tem alimentado o nosso coração? Essa é a pergunta, meus irmãos. Nós que aconselhamos as pessoas, às vezes as pessoas fazem cada pergunta, e recorrentemente eu penso, o que tem alimentado o coração desse irmão? A palavra de Deus, que é pura e perfeita? As santas doutrinas da palavra de Deus? Ou as coisas que vêm de uma cultura hedonista, de uma cultura materialista, de uma cultura sensual? Então esse é o perigo. Resista ao diabo de que forma? Buscando a palavra de Deus, buscando a bendita comunhão, buscando a sabedoria daqueles que nos pastoreiam. Aproximem-se de Deus e Ele fará o quê? Se aproximará de vocês, pecadores. Limpem as mãos. E vocês que têm o quê? A mente dividida. A mente dividida. Uma mente cheia de dúvidas, cheia de incertezas, uma mente que questiona coisas que não deveriam questionar. Meus irmãos, nós temos que descansar na sabedoria da palavra. Nós temos que descansar na sabedoria que o Senhor tem dado à igreja através dos seus santos homens. Nós temos que nos submeter à autoridade desses irmãos, nos submeter à autoridade da igreja. Nós temos que ter um coração que é pastoreável. Nós temos que ser pastoreáveis, não insubmissos. Nós temos que reconhecer a nossa dependência de Deus e daqueles que o Senhor colocou para cuidarem de nós. Terceiro, a amizade com Deus vem do gracioso desejo de Deus, é motivado por um desejo de satisfação eterna e resulta em submissão à autoridade de Deus. Entristeçam-se, lamentem, versículo 9 e 10. Entristeçam-se, lamentem e chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. É esse reconhecimento da nossa dependência de Deus. Nós dependemos tão somente do Senhor. O discurso é esse, mas Tiago está aqui para nos alertar da necessidade de praticarmos isso. Nós dependemos do Senhor. A totalidade da nossa existência está nas mãos de Deus. Se acordamos pela manhã, se tomamos o nosso café da manhã, se vamos trabalhar, se fazemos isso para a glória dele, se retornamos em segurança para os nossos lares, se chegamos em casa, temos uma mulher que nos recebe, no final do dia uma jantinha gostosa para a gente desfrutar, tudo isso é graça de Deus, é cuidado de Deus, vem dele, e é para a glória dele, e nós nos submetemos a ele. Como pode haver contendas e brigas na igreja? Tiago diz, se a totalidade da vida dos irmãos está submissa a Deus, a sabedoria vem de Deus, o ensino vem de Deus, a liderança é o Senhor que levanta, a obra é o Senhor que sustenta. Tudo que é feito não é para a nossa glória, mas é para a glória de Deus. O pastor falava de João Batista, o herói. Né? O que João diz? Convém que ele cresça e a gente faça o quê? Diminua. Na igreja de Cristo é assim. A obra é do Senhor, os méritos são do Senhor, os frutos vêm do Senhor, a competência e inteligência dada a alguns irmãos vem do Senhor. Tudo vem dele. É a oração de Davi. Tudo vem de ti. Riquezas e glórias, tudo vem do Senhor. Nas tuas mãos estão a força e poder. Tudo vem do Senhor. Diante da oferta generosa do povo para a construção do templo, qual é a palavra de Davi? Diante daquilo, da riqueza produzida pelo homem, tudo vem do Senhor. É difícil, meus irmãos, é difícil. A nossa linguagem reflete nos nossos relacionamentos e a nossa linguagem, segundo ponto, reflete a motivação do nosso coração.
As nossas práticas refletem os nossos envolvimentos afetivos, e agora a nossa linguagem reflete a motivação do nosso coração. Tiago apresenta duas imagens de discursos que revelam as motivações do nosso coração. Duas imagens de discurso. E sempre fazendo esse antagonismo. O discurso mundano nos diz assim, versículo 11: irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga, a lei não está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Versículo 11. Então, esse discurso mundano desencoraja um ou outro. Em vez de produzir encorajamento e ânimo, produz desencorajamento. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Não falem mal uns dos outros, porque isso gera desencorajamento, gera desânimo. Nós precisamos ser usados por Deus para encorajarmos os nossos irmãos, para sermos suporte para os nossos irmãos, para sermos uma base segura, onde os nossos irmãos podem desenvolver os seus dons e os talentos para a glória de Deus. Além de desencorajar os irmãos, o discurso mundano desonra a Deus, porque fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, você não a está cumprindo, diz Tiago. Você desencoraja o seu irmão e você desonra a Deus. Simon Kistemaker, comentando essa passagem, nos diz assim: as Escrituras ensinam que todos nós teremos que nos apresentar diante de Deus no dia do julgamento. Todos nós iremos nos apresentar diante de Deus no dia do julgamento, e que, nessa ocasião, prestaremos contas de toda palavra frívola. Mateus 12, 36. Nós prestaremos conta de toda palavra frívola que proferimos. Deus nos responsabiliza pelas palavras que dizemos, especialmente por aquelas que são ditas contra o próximo. A palavra do servo de Deus tem que ser bendita. Irmãos queridos, até o que é certo, até o que é correto, tem que ser falado de maneira bendita, cujo propósito é o soerguimento, cujo propósito é erguer o irmão, cujo propósito é fortalecer aquele que está frágil. Quem está frágil já sabe que está frágil. Quem está em pecado já sabe que está em pecado. As Escrituras nos ensinam, então, Deus nos responsabilizará pelas palavras que dissemos, especialmente por aquelas que são ditas contra o nosso irmão. E o discurso mundano, a segunda imagem, o discurso piedoso. Há apenas um legislador, versículo 12. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Quem é você para julgar o seu próximo, diz Tiago. E esse discurso piedoso encoraja um ao outro, porque quando ele afirma o seguinte, indaga o seguinte: mas quem é você para julgar o seu próximo? Tiago é duro em suas palavras para indicar aos irmãos que a ação correta não é julgar o irmão, mas sim amar. Mas sim amar. Falávamos sobre isso agora na escola dominical, sobre a questão da disciplina. Qual a função da disciplina? A função da disciplina é corrigir o faltoso para que ele possa ser resgatado, para que ele possa ser restaurado. Então nós não devemos julgar o nosso próximo, mas Tiago diz que a ação correta caminha na direção do cuidado, caminha na direção do amor, caminha na direção do acolhimento. Então o discurso piedoso encoraja e o discurso piedoso exalta a Deus. Por quê? Há apenas um legislador e um juiz. Quem há de julgar vivos e mortos? Quem é competente para julgar? Quem é competente? Tiago diz, só o Senhor. Mais uma vez cito Kistemaker. Todos nós somos culpados por causa de nossos pecados.
Todos nós somos culpados por nossos pecados. Todos nós. Todos nós. Estamos sob a lei e no mesmo nível que nosso próximo. Somos, meus irmãos, os acusados, não os acusadores. O que nós fazemos? Lembrei mais uma aqui. Eu sou fã do Capital Inicial, tá, irmãos? Lembrei mais uma do Capital aqui. O que nós fazemos quando ninguém está vendo? O que você faz quando ninguém está vendo? Somos os acusados. Ao invés de nos colocarmos acima da lei e assumirmos a posição de juiz, como se houvessem categoria de cristãos, devemos encorajar, confortar e amar nosso próximo. Olha a diferença, meus irmãos. Encorajar, confortar e amar o nosso próximo. Em resumo, não estamos no lugar de julgar. Por que nós não estamos? Pois nós mesmos precisamos da misericórdia e da graça de Jesus Cristo. As contendas, as brigas, as divisões, o lado que é certo, o lado que é errado, daqueles que têm mais e sabem mais, daqueles que têm menos e podem menos. Tiago coloca todo mundo no mesmo balaio, meus irmãos. Todo mundo no mesmo balaio. Pois todos nós precisamos da misericórdia e da graça de Cristo Jesus. Todos nós. Gosto de uma expressão bem dura do Brennan Manning, naquele livro dele, o Evangelho Maltrapilho, fez muito sucesso há um tempo atrás. Hoje já não está tão em moda, mas Brennan Manning diz assim: somos todos mendigos às portas da misericórdia de Deus. Todos carentes e necessitados da graça de Deus. Kistemaker conclui: ajudemo-nos uns aos outros, voltando nossa atenção para quem? Para Jesus. Quando nós vamos na direção de um irmão faltoso, de um irmão que está em pecado ou em falta, a nossa atenção está na direção de quem? Jesus. E a gente olha para aquele irmão querido e tem que olhar da seguinte maneira: Jesus Cristo tanto o amou, que fez o que por ele? O que Jesus fez por aquele irmão faltoso? Jesus tanto o amou, que fez o quê? Morreu por ele. Para a gente refletir e orar, meus irmãos. O modo que nós vivemos, Tiago é uma carta prática. O modo que nós vivemos reflete a nossa amizade com Deus? Ou reflete a nossa amizade com o mundo? A forma como a comunidade de fé se relaciona reflete a sua amizade com Deus ou a sua amizade com o mundo? As disputas por poder refletem a amizade com Deus ou a amizade com o mundo? Porque na igreja de Cristo, o único elogio que recebemos do nosso Senhor qual é? Os irmãos se recordam? Servos o quê? Servos o quê? Inúteis. Nossas palavras, as nossas palavras, são fonte de encorajamento para os irmãos? Quando nós olhamos para o nosso irmão, as nossas palavras são fonte de encorajamento? As nossas palavras, elas glorificam a Deus? Pensem nisso, meus irmãos. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Vamos
Nos colocar em pé, meus irmãos. Espero que Jesus tenha falado ao seu coração. Vamos receber a bênção? Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.